bem, eu quero iniciar então fazendo uma enquete. Eu quero perguntar para todos aqueles que querem ser perdedores na vida, fracassados na vida, derrotados, que se coloquem em pé. Todos aqueles que querem ser perdedores, fracassados, derrotados, coloquem-se em pé. Eu estou em pé, mas eu estou assentado, viu? Porque conta-se que uma ocasião entrou um bêbado na igreja, ele entrou, ficou lá atrás, e depois o pastor perguntou no final do culto: quem quer ir para o inferno, fique em pé. Quem quer ir para o inferno, fique em pé. E o bêbado lá de trás: pastor, só nós dois mesmos, viu? Então eu estou em pé, mas eu estou assentado, tá bom? Agora a segunda pergunta: quem quer ser um vencedor, um vitorioso? Coloque-se em pé, em nome de Jesus. Louvado seja o Senhor. Agora leiam comigo Romanos capítulo 8, versículo 37. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Novamente. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Querido Deus, em nome de Jesus, já adoramos, já cultuamos, já ofertamos, e agora, Senhor, abrimos o nosso ouvido, o nosso coração, o nosso entendimento, para receber a Tua palavra. E eu quero te pedir em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus que está aqui, passeia no nosso meio, ministra aos nossos corações. Faz isto, em nome de Jesus. Repreendemos Satanás, para que não venha roubar a nossa atenção, para que não impeça que recebamos esta palavra de mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou, Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Ninguém quer ser um perdedor, um fracassado, um derrotado. Nós queremos sim ser vencedores, vencedores no casamento, nos negócios, na vida profissional, na vida sentimental, na vida financeira, em todas as áreas. Nós queremos vitória sobre vitória, queremos ser vencedores. Mas a verdade, queridos, que nem sempre é assim. Nem sempre vencemos tudo. Eu creio que aqui exista alguém que trabalhava numa empresa, tinha 2 funcionários e precisava dispensar um dos funcionários. Um temente a Deus e outro nada a ver com Deus. E pode sim ter ocorrido do cristão ser dispensado e o não cristão permanecer na empresa. Pode sim alguém temente a Deus, procurando um trabalho, tinha uma vaga, apresentaram-se 2 candidatos, um cristão e o outro não cristão. O não cristão conquistou a vaga. Pode sim acontecer, nem todos que planejam vencer, vencem. Fique com a sua Bíblia aberta em Romanos 8, no versículo 28 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não diz que todas as coisas que acontecem conosco são boas, que dá tudo certo. Nós enfrentamos sim lutas, doenças, injustiças, perdemos o emprego. Nem tudo que acontece aqui
é coisa boa. Apenas um exemplo bíblico. O jovem de 17 anos, José, um moço temente a Deus. Os seus 10 irmãos mais velhos invocaram com ele. Não gostavam dele. Achavam que ele era muito certinho. Numa das ocasiões em que foram levar os animais de seu pai para o pasto, venderam o irmão mais novo, venderam José como escravo para o Egito. Pegaram a roupa de José, mancharam de sangue de um animal e falaram para o pai: ó pai, um animal, uma besta fera veio e matou José. Passaram-se 22 anos. José, como escravo lá no Egito, aparentemente um perdedor, mas um homem de Deus. O faraó teve um sonho. E aí José o interpretou e disse: olha, vai haver uma grande fome. E você precisa se preparar, abastecer todo o celeiro, para que possam resistir esse período de fome, de falta de alimento. E o rei entendeu, preparou o celeiro, nomeou José, que tinha dado esta revelação, colocou-lhe no dedo o anel, nomeou como governador e disse: este é o segundo homem do reino, eu e depois ele. Tornou-se um homem importantíssimo. Quando faltou alimento, lá na terra dos seus pais, os seus irmãos vieram comprar. Essa história é linda, está no livro de Gênesis, capítulo 37. Recomendo você a lê-la novamente. E os irmãos chegaram para fazer a compra e José o reconheceu. Eles não reconheceram José, mas José o reconheceu. Teve que sair às escondidas, ir num canto e chorar. Passado um tempo, José se revela aos seus irmãos. Seus irmãos ficaram apavorados, é agora. Reconheceram que estavam em perigo. E José disse: não se preocupem, não foram vocês que me venderam, foi Deus quem me trouxe aqui. José aparentemente foi um perdedor, mas ele foi um mais do que vencedor. Há uma diferença entre vitorioso e mais do que vitorioso, entre um vencedor e um mais que vencedor. O não cristão, ele pode ser um vencedor, mas não é mais do que vencedor. O cristão, em alguns momentos, pode não ser um vencedor, mas ele é um mais que vencedor. Ser vencedor é participar de um concurso, de uma luta, de uma disputa, e sair-se vitorioso, porque é superior, mais forte, mais habilidoso, mais inteligente. O mais que vencedor não é necessariamente o mais forte, o mais habilidoso, o mais inteligente. Ele recebe o prêmio pelo qual não se fez por merecer. É fruto da graça, favor imerecido, presente que Deus dá aos seus filhos. Em Hollywood tem uma calçada chamada a Calçada da Fama. Dizem que dá cerca de 4 quilômetros e poucos. Tem mais de 2.000 estrelas, aonde estão gravados os nomes de alguns vencedores.
E ali, cada ano, é colocado cerca de novas 20 estrelas de pessoas que foram vencedores na área de entretenimento, cantores, artistas, e cerca de 10 milhões de pessoas visitam aquela calçada anualmente. Gente que vai olhar e procurar a estrela, as estrelas, os nomes de vitoriosos. No pódio do atletismo, há um lugar mais alto para o vencedor. Mas o nosso lugar não é o pódio, porque nós estamos acima do primeiro lugar, por meio daquele que nos amou. Não somos vencedores, somos mais do que vencedores, por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Pense nisso, pense nisso. Nós podemos não ter o nosso nome na calçada da fama, mas temos no livro da vida, onde muitos daqueles que têm os seus nomes na calçada da fama, não terão os seus nomes no livro da vida. Senão, Apocalipse 2, versículo 17, diz assim: ao vencedor dar-lhe-ei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo. Aqueles que estão em Cristo podem não ter o nome na estrela da fama, mas tem numa pedrinha que receberá das mãos do Senhor com o seu nome, aliás, um nome novo gravado nessa pedrinha branca. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 5, diz assim: ao vencedor, vestido de branco, jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante de meu Pai e dos seus anjos. Quando você vê a apresentação do prêmio do Oscar, muitas pessoas assistem só para ver os vestidos bonitos, caríssimos, das personagens que lá estão. Vestido que talvez você nunca poderá vesti-lo por causa do preço. Mas aqueles que estão em Cristo serão vestidos de branco, vestidura dada pelo Senhor. Muitos daqueles que têm o nome na calçada da fama, com o decorrer do tempo são esquecidos. Quem é este nome? Quem foi essa pessoa? Quem foi aquela pessoa? Mas aqueles cujo nome está escrito no livro da vida, diz: jamais apagarei o seu nome e o reconhecerei diante de meu Pai e dos seus anjos. Gente que valoriza o que é importante aqui, mas não sabe o que é importante: ter o nome escrito no livro da vida. Porque o nome que Cristo escreve não tem a borracha, nem o apagador e nem a tecla delete, porque Ele a mantém no livro. A única brasileira, que não é brasileira, é portuguesa, recebeu uma honra póstuma. Única brasileira que não é brasileira, que está no livro, na estrela, que está na calçada da fama, é Carmen Miranda, que na realidade é uma portuguesa. Nós a temos como brasileira, mas ela era uma portuguesa. É a única que tem lá. E eu fui fazer uma pesquisa dos tidos como vencedores no Brasil. As pessoas que mais foram reconhecidas perante o mundo, brasileiros. E o primeiro nome que nós encontramos como um brasileiro vencedor foi Edson Arantes do Nascimento, Pelé.
o rei do futebol. Marcou 1.281 gols. As suas pernas habilidosas, que lhe garantiram ser um vencedor, hoje precisa de uma muleta para andar. Tem problemas de articulação. Um filho envolvido com a justiça e teve dificuldades com uma filha, que aliás já morreu, que ele não a reconheceu como tal. Um vencedor. Não sei se um mais que vencedor. Cristo o sabe. O segundo nome de um vencedor brasileiro reconhecido mundialmente, Ayrton Senna da Silva, ou Ayrton Senna do Brasil, tricampeão mundial de Fórmula 1. No dia 1º de maio de 1994, no circuito de Imola, na Itália, na curva do Tamburello, acabou tudo. Acabou tudo. Terceiro nome, Santos Dumont, o pai da aviação. No dia 12 de novembro de 1906, na França, deu a volta sobre a Torre Eiffel com o seu famoso 14 bis. Aos 59 anos de idade, suicidou aqui na cidade do Guarujá, sem deixar herdeiros, consequência de uma depressão profunda. Tem outros nomes, deixa para lá. João 16:33 diz assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, e aquele que venceu o mundo garante a nossa vitória. Em 2 Coríntios 2, versículo 14, diz: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre, digam comigo sempre, sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Então, meus queridos, minhas queridas, quando vier na sua mente, eu sou um coitadinho, uma coitadinha, um fracassado, um derrotado, tudo dá errado para a minha vida, você lembre-se da promessa de Deus. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz, sempre me conduz em triunfo. Então arreda-te, Satanás, porque você não vai plantar isso na minha mente, no meu coração, porque Deus me faz um triunfante. A Bíblia é rica, e eu gosto da palavra de Deus, e todas as vezes que nós precisamos ser levantados, nós voltamos para a palavra de Deus. Eu quero ler um texto que não é tão curto, mas ele vai ajudar na sua vida como vitorioso, como vencedor. Em Deuteronômio capítulo 8, no versículo 1, diz assim: cuidareis de cumprir todos os mandamentos que hoje vos ordeno, para que vivais e vos multipliqueis e entreis e possuais a terra que o Senhor prometeu sob juramento ao vosso pai. Então ele dá ordem, a sua parte é cumpra os mandamentos, ande segundo os meus mandamentos e os meus ensinos. E para aqueles que cumprem os mandamentos, vem agora a promessa:
Se você quiser, você pode fechar os seus olhos e receba isso como uma palavra para o seu coração. Porque o Senhor teu Deus te faz entrar numa boa terra, terra de ribeiros de água, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez, e nada te faltará nela, terra cujas pedras são ferro, e de cujos montes cavarás o cobre. Comerás e te fartarás, e louvarás o Senhor teu Deus, pela boa terra que Ele te deu. Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus. Esta é a palavra, esta é a promessa, que se nós guardamos as promessas e os mandamentos de Deus, Ele nos faz vitoriosos aqui, vencedores aqui, e mais do que vencedores na eternidade. Em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Qual o segredo da nossa vida de vencedor? No versículo 37 diz: em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. É Cristo quem promete e é Cristo quem garante. Volte um pouquinho para o versículo 26 de Romanos 8, diz assim: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Não somos vitoriosos porque somos fortes, mas apesar de sermos fracos, Ele nos faz vitoriosos. A diferença do cristianismo e da psicologia da autoajuda é que na psicologia da autoajuda diz: você consegue, você é forte, você é poderoso. Quem já foi numa dessas reuniões promovida pelas empresas de autoajuda sabem disso. Chega no momento, diz: diga agora, eu posso, eu consigo, eu sou forte, eu venço, eu vendo. Vai dizendo isto. No cristianismo é diferente, é o contrário. No cristianismo nós aprendemos: eu sou fraco, eu sou incapaz, mas eu tenho um Deus que me faz forte, que me faz capaz, que me faz mais do que vitorioso. Ele me sustenta, Ele me fortalece, Ele me faz mais do que vitorioso. Não existe no próprio homem nada que ele possa fazer para que seja um vencedor. Jesus é que nos torna mais do que vencedores. Jesus nos alcançou e nos dá graciosamente a vitória. Aí no versículo 23 diz assim: Ele nos assiste em nossa fraqueza, Ele intercede por nós. Muitas pessoas podem ter muitos torcedores. Eu torço pelo seu sucesso, eu torço pela sua conquista, eu torço para que você saia-se bem. Nós não temos um mero torcedor, nós temos alguém que nos assiste em nossa fraqueza. Quando nos achamos fortes, somos fracos, mas quando nos achamos fracos, somos fortes em Cristo Jesus. Não um mero torcedor, mas alguém que intercede por nós. E o texto diz que intercede
sobremaneira. É o mesmo termo de João 3,16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É sobremaneira, é acima do possível. Ele faz o que tem de fazer por nós. E aí o texto continua dizendo: com gemidos inexprimíveis. O que isso quer dizer? Que você geme e o Espírito geme junto. E o Espírito está com você. E o Espírito está com você. Nunca estamos sozinhos. O Espírito Santo sabe das nossas dores. O Espírito Santo sabe dos seus gemidos. E Ele toma-te pelas tuas mãos e o levanta. E diz: para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Não diz que coopera para o bem de todas as pessoas, mas para o bem daqueles que amam a Deus. Você ama a Deus? Mais alguém aqui ama a Deus? Você ama a Deus? Você ama a Deus? Então você pode estar tranquilo. Saiba que todas as coisas, mesmo aquelas que você porventura não esteja entendendo, o Espírito Santo intercede em nosso favor. Eu tive algumas dificuldades. Eu tive 2 momentos de depressão. E aqueles que já passaram por depressão, que perdem à noite o sono, sabem que é difícil até concatenar as ideias para orar. É difícil até para orar. Eu sentava na cama, eu não conseguia fazer muitas frases, e a minha palavra era: Deus, eu te amo. 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 E dormia. Era a minha oração. Era a minha oração. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. E a promessa é da bênção de ser vitorioso, mais do que vitorioso, é para aqueles que amam a Deus. E se você está aqui nesta noite, passando por algum momento que você não esteja entendendo, e parece que tudo está rodando ao contrário, simplesmente diga: eu te amo, eu te amo, eu te amo, porque Ele toma tudo para o seu controle, e Ele reverte e faz de você um mais do que vencedor. Nós podemos até perder algumas batalhas, mas não a guerra. Às vezes nós passamos por momentos que parece que perdemos. Eu venho de uma família bem pobre. Graças a Deus nunca passamos fome. Passamos algumas necessidades. Acontecia um fato interessante quando eu era menino, pequeno. Eu estava quase que condicionado. Passava durante o dia um rapaz batendo aquela plaqueta e fazendo aquele sinal, que vendia algodão, vendia biju, aquele negócio. E a minha mãe: filho, vamos brincar lá no fundo do quintal? Então eu estava quase que condicionado. Batia a plaqueta, eu já ia para o fundo do quintal. Depois de crescido, que mamãe veio me explicar que eles passavam vendendo, e como menino eu ia pedir para comprar. Mamãe não tinha dinheiro, então me levava lá para os fundos, para que eu não ouvisse e não pedisse. Eu, desde cedo, eu tinha convicção no meu coração do chamado pastoral. E naquela época era chamado de um seminário menor. Os rapazes que queriam ser pastor iam fazer o 2º grau. Naquele tempo, o
o ginásio e colegial, se chamava, e ia fazer lá naquele seminário, lá em Jandira, próximo de Osasco. Chamava-se José Manuel da Conceição, JMC. Esse nome, porque José Manuel da Conceição foi o primeiro pastor presbiteriano brasileiro. Ele era padre, se converteu, foi consagrado pastor, e então deram este nome em homenagem ao primeiro pastor presbiteriano brasileiro, JMC. Era o meu sonho, o meu desejo. Não via a hora de ir para lá para estudar. Alguns primos meus foram estudar lá no JMC. Aliás, o meu cunhado, o Alfeuzinho, foi lá estudar no JMC. Eu sonhava em ir para lá. Eu era pequeno e eu pedia para o papai. Papai, o trem passava de Cândido Mota para São Paulo, bem assim, rente ao JMC, e eu falava, papai, a hora que o trem estiver passando, o senhor me chama. E ele me acordava e eu ficava olhando na janela e sonhando o dia que eu ia para lá. Perdia de vista e ficava orando com o narizinho ali no vidro, olhando o dia que eu ia para lá, para estudar. Chegou a época de eu ir para lá. Tornou-se uma escola relativamente cara. Papai não tinha dinheiro para me mandar. E eu não pude ir para o JMC. Confesso que foi uma grande frustração para o meu coração. Eu não fui estudar no JMC. Mesmo assim, cada vez que passava, eu já era um adolescente, eu pedia para o chefe me acordar, e eu ficava olhando, com uma frustração no meu coração, porque eu não pude estudar lá, porque não tinha condições financeiras. Mas terminei o colegial no interior. Agora sim eu posso ir para o seminário. E em fevereiro de 1970, reverendo Jonas Nogueira me colocou no carro e eu desci lá no seminário, me apresentando para preparar-me para ser um pastor. Um menino de 18 anos chegando em São Paulo, com uma alegria no coração. Deus estava me dando esta oportunidade. Lá atrás eu não consegui ser vencedor, mas agora a promessa é que somos mais do que vencedores. Eu pude fazer o seminário. 4 anos. Meu pai não podia pagar. A igreja de Cândido Mota não tinha condições de me sustentar. No presbitério, quando eu me apresentei, um rapaz tinha se formado. Ele se formou, mas não veio para o presbitério. Ficou em São Paulo. E o presbitério disse, nós não vamos mais investir em rapazes para o seminário, porque eles vão, estudam e não voltam para o campo. Então, não vamos mais investir. Mas eu tinha este sonho no meu coração. Eu tinha uma profissão. No meu primeiro ano, eu fui trabalhar, não era a minha profissão, eu fui trabalhar como auxiliar de cozinha. Morávamos em 30 no seminário. E eu fui ser auxiliar de cozinha. Trabalhava ali ajudando a preparar as refeições para os demais seminaristas. Me lembro que uma ocasião nós estávamos fazendo feijão, uma panela grande, e explodiu a panela, o teto ficou todo marrom. Graças a Deus não nos feriu. Mas depois eu não podia mais trabalhar ali na cozinha, eu tinha uma profissão e eu fui ser cartorário. Voltei para a minha profissão, escrevente do 7º tabelião de notas em São Paulo. E com isso eu pude me manter no seminário. Chegava na época de férias, quase todos iam embora e eu ficava ali no seminário, sozinho, um casarão antigo, de madrugada estralava algumas madeiras, algumas portas, eu estava ali, mas eu estava feliz, porque Deus estava me colocando no lugar que eu sempre sonhei. Terminei o seminário em dezembro de 1974. Meu último salário como cartorário em São Paulo foi de 900 cruzeiros na época.
Meu primeiro salário como pastor em Cândido Mota, para onde eu voltei. Meu primeiro salário em janeiro de 1975, 120 cruzeiros. Mas eu estava satisfeito. O Deus Todo-Poderoso estava me dando aquilo que eu pedia. Deus tem me abençoado. Deus tem me abençoado. Tem me feito mais do que vencedor. As batalhas ficam para trás. E Deus vai nos dando vitórias, fazendo-nos mais do que vencedores e dando-nos vitórias aqui também. Foram lutas, muitas lutas. Eu me recordo, e eu conto essas experiências, porque às vezes pode olhar para o pastor só vencedor, só vitória, tudo dá certo. Mas nós temos as nossas batalhas. Uma ocasião, eu senti que o meu ministério estava acabando. E eu fui para a cama e eu fiquei 3 dias chorando no meu quarto. Meu sogro estava em casa. Ele ia embora no sábado. Foi lá no quarto para despedir-se de mim. E eu puxei o lençol sobre a minha cabeça, porque eu não queria que ele me visse com os olhos inchados de tanto chorar. No domingo de manhã, meus 2 filhos e hoje a minha nora foram para o quarto e disse: pai, levanta daí, Deus tem um ministério para o senhor. E aonde o senhor for, o senhor tem pelo menos 3, 4 ovelhas, a mamãe e nós 3. No domingo eu consegui levantar para ir almoçar na cozinha, na sala, aliás, e nós estávamos na sala de jantar e estava ali o sogro, a sogra e o cunhado do meu filho. E eles disseram: pastor, levanta, porque o senhor tem mais 3 ovelhas. E Deus me levantou. E Deus tem me sustentado. São 42 anos de ministério. E cada dia me sinto mais apaixonado por este ministério. Eu tenho feito cultos de jubilação de pastores que eu fui usado para impor as mãos e consagrá-lo. Estão se jubilando, mas Deus tem renovado as minhas forças e as minhas energias, porque as batalhas ficam para trás e em Cristo Jesus Ele vai nos conduzindo. 1 João capítulo 5, versículo 4 diz assim: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus. Primeira condição para vencer as dificuldades deste mundo é a fé em Cristo Jesus, é crer e reconhecer Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Muitas situações difíceis fazem com que pensemos que somos derrotados, fracassados. Muitas vezes chegamos a duvidar do cuidado, do amor e da proteção de Deus. Há uma crônica que é muito conhecida, As Pegadas na Areia. Tem pelo menos 5 pessoas que dizem que são os autores, então eu não sei quem é que fez. Mas você conhece de alguém que morreu, chegou diante de Jesus e disse: olha, Jesus, tudo bem, mas eu não entendi. O Senhor estava comigo, mas na hora dos momentos mais difíceis, eu vi apenas um par de pegadas na areia. O Senhor me abandonava nos momentos mais difíceis. E Jesus teria dito para eles: não, meu filho. Nos momentos mais difíceis você via apenas um par de pegadas, porque eram as minhas. Eu te carregava no colo. É desta forma que o Senhor faz conosco. Ou você passou, ou está passando, ou vai passar por muitos perrengues nesta vida.
mas temos a certeza que o Senhor nos protege, o Senhor nos ampara, o Senhor nos carrega. Às vezes nós passamos por momentos tão difíceis e depois que passamos, a gente pensa, como que eu consegui? Como que eu resisti? Como que eu estou aqui? É porque Cristo nos carregou e nos carrega e nos sustenta e nos faz mais do que vencedores. O cristão é chamado a viver feliz, a despeito da situação que está vivendo. Quantas vezes, como pastor, a gente vai levar uma palavra de conforto, de consolo, para pessoas que estão passando por momentos difíceis, e nós saímos confortados, nós saímos consolados, e perguntamos como que vai? Vai tudo bem, graças a Deus. São tantas as experiências. Eu me lembro, eu era seminarista, lá na Vila Santa Maria, em São Paulo, e tinha uma senhora que andava toda arcadinha, de tanta cirurgia que ela havia feito. Jonas, Menaide, Celina, vão lembrar a dona Eugênia. Ela andava toda encurvadinha, e eu ia visitá-la e perguntava, como que vai, dona Eugênia? Muito bem, pastor, me chamava de pastor. Muito bem, pastor, graças a Deus. É porque quem está em Cristo, ainda que esteja passando por lutas e dificuldades, vai bem. Há um cântico que a gente cantava antigamente, com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Com Cristo na vida, tudo vai muito bem. Mesmo que a gente não esteja entendendo agora, se em algum momento não nos sentimos vitoriosos, quando a situação ao redor é contrária, nós devemos abrir os olhos da fé e olhar para as promessas de Deus. As circunstâncias ao nosso redor não podem ser o Senhor da nossa fé. Nós temos de enxergar além daquilo que o homem comum enxerga. Talvez você esteja vivendo e você diga como um paulistano, não estou entendendo nada. Não estou entendendo nada. Muitas vezes a gente não entende nada, mas a gente crê e a gente sabe que o Senhor está nos conduzindo e faz e fará mais do que vencedores. No versículo, em 2 Coríntios, capítulo 4, versos 8 e 9, diz assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Nós não estamos sozinhos, não somos fracassados, zero à esquerda. Nós temos alguém que nos sustenta em todos os momentos. E eu quero terminar lendo em Romanos 8, os versos de 31 em diante, que diz assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Põe a mão no seu coração e agora na primeira pessoa: se Deus é por mim, quem será contra mim? Você pode dizer com convicção e fé: se Deus, quem será contra mim? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. É Deus quem o justifica. Quem o condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Em todas, digam comigo, em todas estas coisas,
somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Porque eu estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra circunstância nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Queridos, eu não sei como que você entrou aqui nesta noite, mas em nome de Jesus, vai levantar-se e sair daqui sabendo: o diabo quer me derrotar, quer me jogar para baixo, os problemas que eu estou enfrentando são difíceis, são terríveis, mas eu tenho alguém mais poderoso, alguém forte, que me trouxe aqui nesta noite, para lembrar que nele eu posso confiar, que nele eu posso ser sustentado. Posso perder algumas batalhas, mas a guerra já foi ganha na cruz do Calvário, e naquela cruz ele me fez mais do que vencedor. O diabo tem a intenção de que você viva para baixo, derrotado, desanimado. Alguns não suportam e tiram a própria vida. Mas nesta noite nós nos lembramos: em Cristo Jesus, em Cristo Jesus, em Cristo Jesus, somos mais do que vencedores. Eu quero convidar todos para se colocarem em pé. Eu não quero constranger você. Não quero te constranger. Tem gente que quando está com dificuldade corre para tantos lugares, corre para amigos, corre pedindo ajuda para tantas pessoas, mas às vezes nós mesmos que conhecemos a Jesus, esquecemos de correr para Jesus. E nesta noite Deus te trouxe aqui para lembrar: eu estou correndo para Jesus, estou correndo para Jesus, e Ele vai me fazer mais do que vencedor. Se porventura você está passando por um momento difícil, achando que não dá mais, que está desanimando, entregando os pontos, Jesus quer te abençoar e fazer de você um mais que vencedor. Se você está nesse momento e você crê que Jesus pode te levantar, vem aqui à frente, nós queremos orar por você. Venham aqueles que creem, que sabem, que reconhecem: Jesus pode, Jesus pode, Jesus pode. Pode vir à frente. Vou pedir ao pastor Alfredo para vir aqui à frente, pastora Thelma, em nome de Jesus. Pois seguro estou no centro da tua vontade, és o meu amigo fiel. Tu és o meu amigo fiel. Tu és o meu amigo fiel. Põe a sua mão no seu coração. E agora comece a pensar nas possíveis dificuldades, ou nas dificuldades que você está enfrentando. Pense agora nas suas lutas, o que está tentando te jogar para baixo. Pense um pouquinho, pense um pouquinho. E agora, com a mão no seu coração, diga: eu não sou um perdedor, eu não sou um fracassado, eu não sou um derrotado, porque Cristo vence por mim, Cristo luta por mim, Cristo me dá vitórias e faz de mim um mais do que vencedor. Nada neste mundo nos derrota, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Agora, Senhor, em nome de Jesus, você pode levantar as mãos assim. Quem
vai receber um presente. Agora, Senhor, em nome de Jesus. Oh, Aramacha. Em nome de Jesus, estendo as mãos sobre cada um desses meus irmãos e das minhas irmãs, e que eles sintam agora o toque de Jesus, o toque de Deus, algo especial seja manifestado na vida de cada irmão e de cada irmã. Sintam a presença gostosa do Senhor, a mão do Senhor sustentando e levantando e dizendo: eu saio daqui nesta noite como um vencedor, como mais do que vencedor, em Cristo Jesus, em Cristo Jesus, em Cristo Jesus. Olhem para mim, você não está sozinho. Com gemidos inexprimíveis, Ele está vendo o seu suspiro, seu gemido. Ele não te abandona, Ele te sustenta, Ele te levanta e cumpre a promessa em você. E eu quero terminar com Filipenses 1, versículo 6, que diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Não é um talvez, pode ser que sim, pode ser que não, é promessa. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. A Ele seja dada toda honra e toda glória. Deus nos abençoe, Deus nos abençoe, Deus nos abençoe.